Fala pessoal, vamos começar mais um podcast e hoje nós estamos aqui com a Patrícia novamente, né? Só que a dinâmica eu acho que hoje vai ser um pouquinho diferente. Talvez eu que vou ser o entrevistado aqui, né, Patrícia? Como que vai funcionar Não isso? sei. Vamos ver. Vamos ver como que vai funcionar. Sim, porque o assunto é bem direcionado a você, né, Ed? Então, beleza, pessoal, nós vamos dar sequência, né? Patrícia já é de casa, vocês já conhecem. E assim, Patrícia, pode conduzir aí. Vamos ver o que que vai surgir aqui, gente. Estou um pouquinho ansioso, mas vamos lá. Ai, olá, gente. Que bom estar aqui novamente, né? É sempre uma alegria estar aqui servindo, né, ao Senhor, servindo as pessoas. Bom, hoje o nosso assunto é um assunto muito necessário Uhum, e um assunto muito importante. Ed, você está na contagem regressiva, né? pois é. Para se tornar um pai. Na verdade, ele já é o pai, né? Mas a gente costuma falar na psicanálise, na psicologia, que a mãe é mãe desde o dia que fica sabendo que está grávida. Uhum, Porque, né, a criança está dentro dela, está se formando dentro dela. Agora, o uhum, pai, ele vai ser pai quando a criança nasce, porque é algo muito abstrato ainda para ele. Mas uhum. depois que a criança nasce, aí sim ele se sente pai, né? Então, eu queria perguntar para você, Ed, Uhum. como é que você está nessa fase, né, da gestação, ali da Maria Cecília? Qual é o seu sentimento hoje em relação a esse novo lugar que Deus tem te colocado, que é o lugar de pai? Como que é isso para você? Para começar, é uma novidade, né, muito grande. É uma, é uma novidade, assim, que se eu for falar em palavras, é difícil. Eu mensurar, sabe, o quão grandioso é isso, Sim, né? E ao mesmo tempo é uma mudança, né? A nossa vida muda, a nossa rotina muda, nossos planejamentos mudam. Tudo muda porque agora nós sim, vamos ter ali uma filha, né? E nós somos responsáveis por ela durante muito tempo. Então, automaticamente a nossa cabeça, ela já começa a mudar, sabe? No início foi assim, no início a gente não cai muita ficha não, quando descobre, né, um homem, né? Pelo menos pra mim, não cai muita ficha não, tá grávida e tudo principalmente mais. quando é um filho desejado, né? Exatamente. Esperado, desejado, né? Isso. E aí, Patrícia, foi assim, descobriu, tá tranquilo, beleza. Pra mim foi mais tranquilo. À medida que os meses vão passando, que aí vai aproximando para poder nascer, aí você Você vê a vai vendo o barriga aumenta, o crescimento da crescimento, barriga. aí você já começa a mudar um pouquinho em Uhum. relação aos sentimentos. Você começa a falar, não, eu vou ter uma filha, aí você já começa a pensar muito mais vezes na filha, né? Porque a filha fica na cabeça, né? Os filhos eles ficam ali na cabeça Sim, do pai, e assim, e é uma coisa nova, uma coisa esperada, uma coisa planejada, buscada, sim. sabe? E em relação aos sentimentos, é imensurável esse sentimento. Eu creio que quando nascer, aí que vai ficar um infinito, né? E queira ou não queira, né, Ed? Por mais que seja, tenha alegria, tenha aquela gratidão a Deus, porque foi Deus mesmo que deu para vocês, é Deus quem dá os filhos, né? Uhum, E a Maria Cecília foi gerada, né, em oração, gerada assim no desejo de vocês de se tornarem pais. Mas por isso, mais que tudo isso aconteça, esses sentimentos, mas tem exatamente. o medo do novo, porque principalmente o primeiro filho. Uhum, O primeiro filho é que inaugura a família, porque antes é casal. Aí vem o primeiro filho e se torna uma família. E os pais, eles vão aprender com os filhos. é verdade. Principalmente vocês, marinheiros de primeira viagem, né? É, Nossa, como será que é isso? Porque não adianta uma pessoa falar da experiência dela para outra. A minha experiência de mãe foi uma, né? uhum, É uma, né? E para Maria Luísa vai ser outra. verdade. Então não tem receita, não tem a gente pode dar dicas, mas são os filhos que ensinam os pais a serem pais. E isso E é maravilhoso, né? é interessante isso, Patrícia, que você mencionou, né? Porque muitas das vezes, quando a gente está nessa situação, né, nós começamos a pensar justamente no futuro. Bate assim aquele medo,
né, um pouquinho, Sim. né, até pelos cuidados, né, até como que vai ser. E aí é uma coisa que eu vejo, sabe, que nós temos que viver no presente, sabe? É um plantio Uhum. no presente, pra gente construir Sim. o futuro, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. O amanhã eu não tenho certeza, mas o Sim. hoje eu consigo fazer alguma coisa, sabe? O hoje, o agora eu consigo fazer. E isso E- é muito importante, viu? Porque Uhum, se a gente ficar pensando no amanhã, né, como que será? Será que eu vou saber cuidar dela? Como que vai ser? Vem a ansiedade, e a ansiedade, né, o transtorno de ansiedade, ele paralisa a gente e faz a gente ultrapassar, né, fora da hora. A gente costuma falar que a ansiedade faz a gente comer cru. uhum. É igual quando você está ali assando um pão de queijo, você fica tão ansioso para aquele pão de queijo assar, que você fica abrindo toda hora o forno, né? E não espera assar, e você tira o pão de queijo, está cru. É Então a verdade. gente não pode deixar que a ansiedade domine a gente, mas é viver o presente e entregar o futuro para Deus, porque pertence a Ele mesmo, né? Isso. E é muito é gratificante isso, porque é uma herança, né? Oh, Você tá deixando verdade. uma herança ali, É, né? Você planejou. E Deus é tão perfeito que quando nós entendemos que filhos, né, são herança, nós começamos a falar assim, nossa, ó, então eu preciso me alinhar cada vez mais, porque não é uma coisa à toa, sabe? Não é aham, uma coisa ao acaso, é algo que você vai deixar, sim, que você vai plantar. E eu vejo também a criação dos nossos filhos é um plantio. Você com está certeza. semeando na vida deles, você está plantando na vida deles para que eles consigam seguir ali, eles consigam avançar, você vai dar todo o suporte. E eu creio que começa a entender, né? Nós começamos a entender o cuidado que Deus tem com a gente depois que a gente se torna pai. É verdade. E herança só recebe quem é adulto, quem é maduro. É Então, verdade. a responsabilidade da gente receber essa herança de Deus, que a Bíblia fala que filhos são heranças de Deus, né? Uhum, É um presente do nosso, é o galardão do nosso ventre. Então, a gente precisa realmente entender que os filhos são dados por Deus para a gente cuidar. Mas os filhos são de Deus. é Né? A verdade. Maria Cecília, o Mateus, meu filho, eles são de Deus. Nós estamos aqui cuidando deles. Eu lembrei aqui agora, Ed, de José. Uhum, José, né, marido de Maria, uhum. ele foi um pai para Jesus aqui na terra, mas ele sabia que Jesus era de Deus. Com certeza. E a responsabilidade dele de estar criando Jesus, o Filho de Deus, ele, como um pai, a gente costuma falar pai funcional, é aquele pai que funciona aqui na prática, Uhum. né? Ele estava nesse lugar, mas ele, hora nenhuma, ele esqueceu de que que Jesus era filho de Deus. Então, imagina essa responsabilidade. É Muito a mesma grande. coisa os nossos filhos. Nós estamos criando, educando, né? Ensinando no caminho, né, Ed? Como diz a palavra, né? Como Ensina a diz. criança no caminho que ela se deve andar, para que quando ela cresça, nunca mais ela venha se desviar dele, né? Exatamente. Nós estamos aqui para ensinar as crianças, nossos filhos, no caminho. Ou seja, não é o caminho, mas é estar junto, presente, né, com a E criança. interessante, Patrícia, que nessa passagem fala no caminho, Uhum, né? Então é algo assim, muito específico, né? sim, Que eu vejo que nessa passagem, nesse termo, é algo que está bem específico. Ensina a criança no caminho, né? Que ela deve andar para que quando ela cresça, nunca mais ela se venha se desviar desvia. dele. Sim. Então, eu vejo que é uma junção de tudo, porque quando nós ensinamos no caminho, nós ensinamos o que que é certo, o que que é errado, o que que pode, né? O que que é Aham. permissível, o que que não é. Então, eu vejo que é um combo de coisas, né? E é dentro da Bíblia, é, mediante a palavra, ensina comportamentos também, como que vai se comportar Sim, fora, em alguns sim. lugares. Então, são coisas, né, que nós vamos ensinando ali para os filhos para que aquilo fique cravado. E é verdade, o Ed, quando fala ensinar, porque às vezes as pessoas acham que é só você falar com a criança que ela vai aprender. As Uhum, crianças, elas aprendem mais o que vivem do que elas ouvem. uhum, Então, nós temos que lembrar o seguinte, que essa ensinar no caminho é ensinar andando com a criança, ou seja, a criança está prestando atenção.
em nós, pais. Como que é ser pai, como que é ser mãe, como que é ser homem, como que é ser mulher, como que é ser cidadão, como que é ser um cristão, enfim. É pelo exemplo, Uhum. é pelo fazer. A criança, ela, principalmente criança de 0 a 6 anos, elas aprendem pelo concreto, não pelo abstrato, mas pelo concreto. Elas precisam ver, pegar, sentir. Então, a responsabilidade dos pais de 0 a 6 anos é muito grande, porque ali é a formação do caráter da criança, é a formação, a gente costuma falar, né, da personalidade mesmo, do psiquismo da criança. Uhum. Tem uma frase que é assim: o, o, o piso da infância acompanha a gente a vida toda. E é verdade. O terreno da infância nos acompanha a vida toda. É Ou seja, verdade. onde que eu pisei quando criança? Né? Que lugar eu pisei, que os meus pais me levaram, me ensinaram, estavam ali comigo. Uhum. E você me fez lembrar dos Salmos, né? Até deixei aberto aqui, que é o Salmo 128, que fala sobre o lar que ama a Deus. Aí fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. Tua esposa será como uma videira frutífera em tua casa, e teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Olha só. Eis como será abençoada a pessoa que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemple a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos e vejas a paz sobre Israel. Então, aqui compara os filhos como brotos de oliveira ao redor da mesa. É o que você falou, né? As crianças, elas estão ali, é como se fosse mesmo uma sementinha. São brotos que ficam ao redor da mesa dos pais. O que é isso? É ficar ali observando os pais, sendo criado, andado junto com os pais. Uhum. Né? E tem um versículo também que fala que, como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos. Então, a importância da gente estar preparando essas flechas para serem lançadas. Porque toda flecha ela é feita para ser lançada. Exatamente. Né? E o arqueiro, né, são os pais. Quando eu falo os pais, é o pai. É o pai. É o É pai. você, Ed. É o pai. É você que vai lançar a Maria Cecília Uhum. para acertar o alvo, para cumprir o propósito dela. Uhum. Isso é maravilhoso. É. Né? Como que é isso para você? Eu tava recordando aqui, né? Porque ser pai de menina é diferente de ser pai de menino. Com certeza. Já me Você vai falaram ver isso. isso. Já me falaram isso, viu? Quando fala em lançamento, né? Porque o pai, ele é um protetor, né? Ainda Sim. mais quando tem uma filha mulher ali, sabe? Verdade. Então, eu vejo assim, instruí-la, né? Da melhor forma possível. Eu já estava pensando nisso, eu tenho um caderninho onde que eu vou anotando um monte de coisa. Às vezes eu tenho uma ideia, às vezes eu tenho alguma coisa, e eu vou só anotando. Eu Que vou, legal. vou anotando, eu quero isso, assim, e depois eu faço uma revisão naquilo, sabe? E eu vejo o tanto que isso é importante, né? Pelo fato do seguinte, antes da Maria Cecília chegar, a gente saber, né, que ela estava grávida, Maria Luísa, nós foi o que compramos uma Bíblia, e é onde que nós começamos a escrever já para os nossos filhos, nessa Bíblia. Então, Que benção. lá, lemos a passagem, né? Aí o que nós fazemos? Nós fazemos um devocional, aí nós pegamos aquele versículo que saiu no devocional e escrevemos na Bíblia para a gente entregar para nossos filhos quando ele estiver maior, já entender. Que bênção. Então lá nós anotamos tudo, sabe? Nós anotamos tudo, escrevemos tudo. Então nós anos atrás nós já começamos com esse hábito de já planejar algo para os nossos filhos, né? Como a Maria Cecília é a primogênita, então ela vai receber
esse presente, né? Essa primeira Bíblia que nós estamos escrevendo, e eu vejo que isso é uma preparação, porque ali, automaticamente, aparece várias coisas na minha memória, surge várias coisas na minha mente que eu vou anotando. Coisas Uhum. da vida, aí eu link com aquele versículo, explico o que saiu ali, como que ela vai aplicar aquilo. Sim, E não só é dias bons, não, sabe por quê? Tem dia que nós estamos maus e com nós certeza. escrevemos E vão vir os exatamente dias difíceis para ela isso. também, né? Com certeza, às vezes ela tá passando, vai passar por alguma provação, alguma luta, ou vai ter um dia que vai estar desanimado, e ela seguindo aquilo ali, né, Sim, pode cair no dia que nós estamos mal. Ou ela já leu, ela volta naquilo. E aí eu escrevo, ó, hoje a mamãe e o papai não estamos bem, assim, sem assado, mas esse versículo fala isso. Então, nós estamos criando ali um manual. manual Estamos de criando um bordo. mapa. Para que seja feita essa preparação, para que seja feita esse lançamento. Então, tudo isso faz parte, Faz sabe? parte. Eu vejo que é muito importante, Patrícia. E olha só, né? Vocês estão querendo ser pais da Maria Cecília, pais humanos, Isso, mostrando para ela, que tem dias difíceis, com certeza. que vão ter dias bons, mas vão ter desafios, vão ter dias difíceis. E como que vocês se é, como vocês lidaram, né, com esses dias, tanto os dias bons como os dias maus. Uhum. A primeira coisa que nós fazemos é encontrar um ponto ali de apoio. No caso, Uhum. Jesus, Deus, Sim. Bíblia, palavra. E nós temos também, sabe, uma regra muito clara, né? Que se um tiver um pouco para baixo, o outro vai e levanta. Então nós Isso é bíblico, né? andamos dessa maneira, Sim, sabe, para que as coisas consigam se encaixar e bem. sim. Mas isso só vai aprendendo, Patrícia. Isso as pessoas só vão conseguir entender a partir do momento que elas conseguirem encontrar um ponto de apoio que é Jesus. É verdade. Uma Por âncora, né? uma âncora. A âncora, a Bíblia fala que, né, que Jesus é a nossa âncora. Exatamente, porque sem essa âncora, Patrícia, Ah, não consegue, não tem como. sabe? Não tem como. Tem os altos e baixos, só que nós temos algo que é maior, algo que é Jesus, e nós sempre olhamos para Jesus, Isso. sabe? E nós queremos passar isso para nossa filha, para nossa geração. E vai ser vocês fazendo, né? Caminhando junto com Uhum, ela, trazendo para a igreja, lendo a palavra com ela. É isso. As crianças aprendem isso. E quando as crianças aprendem isso, ninguém tira isso da mente delas. Ou é seja, aquela verdade. semente, ela vai cair na terra e vai crescer e dar frutos. Por mais depois que ela cresça e vai para outros caminhos, mas a semente está ali. A base está ali, o fundamento está ali. Então, Uhum, eles vão voltar, sabe? Eu creio nisso, sabe, Ed? Porque, aham. como eu disse, é de 0 a 6 anos que essa construção aí do caráter, da personalidade, e isso fica. Isso é para sempre, né? Não O some, né? amor, né? Aquilo que a criança vivenciou ali com os pais é muito importante, sabe, Ed? Uhum, E aí, eu queria ver com você também o seguinte, porque o pai, a gente sabe, né, tem uma frase que ela é uma frase popular, mas é uma frase verdadeira, que fala assim, que Deus, para se explicar, criou o pai na terra. É forte, né? muito forte. Forte demais. Ou seja, para Maria Cecília, você vai ser a referência de Deus para ela. Ela vai olhar para você e ela vai ter a imagem de Deus em você. Isso, além de ser tremendo, é de uma responsabilidade muito grande, né? É. Por quê? Porque o pai, como você mesmo disse, ele é o protetor, ele é o que dá segurança, o pai é a lei, o pai é que fala o que, que pode, o que, que não pode, o pai é o cabeça da família, Uhum. né? Jesus, né? Deus, Jesus, mas o pai é aquele que dá direção para a família. Quando fala que os filhos são como flechas na mão do arqueiro, ou seja, o pai é que pega, né, aquela parte
é o arco, né? O O arco. arco que lança a flecha, é ele que lança a flecha. Ou seja, é ele que sabe para onde que ele vai lançar essa flecha, para que alvo ele vai lançar essa flecha, né? Que a gente sabe que o alvo para todos os nossos filhos, nós que somos pais, a gente quer a salvação Com certeza. para os nossos filhos. Esse é o alvo. Nós Aham, queremos que nossos filhos sejam salvos, é que verdade. eles estejam conosco na eternidade. Mas para isso, né, precisa ter uma formação. A flecha, ela não nasce do nada, né? O arqueiro, ele precisa fazer a flecha. E tem esse tempo de espera para poder lançar essa flecha. Não pode Uhum, lançar de qualquer jeito. Tem o tempo, né? A Bíblia fala que há tempo para tudo. uhum. E aí, quando o pai lança essa flecha, ele precisa conhecer o alvo. Para onde que ele está lançando, o que que ele quer para esse filho, porque o filho lançado, pronto, Já a flecha não volta, né? Não é não um bumerangue, volta, né? não é Não um é um bumerangue. bumerangue. E aí, e outra coisa, né, Ed? Todo pai quer lançar longe. Ninguém vai lançar uma flecha ali, né? Não vai. Mas é para lançar longe, voos altos, Uhum. né? E aí, como que é para você isso? Essa questão, por exemplo, como eu disse, né, que a Maria Cecília, por ser mulher, por ser menina, e você pai protetor, porque geralmente o primeiro filho, como eu disse, é que ensina tudo, mas também o Aham. primeiro filho, ele é o cobaia. É, vai Vai ter, ter erros, vai ter acertos, erros a né? ser. O segundo, a gente já tem mais uma escola ali, já aprendeu muita coisa, né? O terceiro, então, é É largado. largado. Mas o primeiro, ele é o cobaia mesmo. E a Maria Cecília, por ser menina, né? Como que vai ser isso para você de ser o pai protetor e ao mesmo tempo o pai que lança para ela viver É. o propósito dela? Eu tenho pensado em algumas coisas nesse sentido, né? Eu com a Marilisa, nós conversamos bastante em relação a isso. Então, como que nós pretendemos ali criar, né? Eu quero fazer o seguinte, quando for eu entregar um presente para Maria Luísa, eu dou um presentinho para ela também, Para sabe? Maria Luísa e para Maria Cecília. Isso, para Maria Cecília, para as duas. Aham. Por quê que eu vou fazer isso? Porque eu quero que ela encontre um homem, uma pessoa futuramente, sabe, que vai tratar ela melhor do que eu vou tratar, Uhum. sabe? Então, não vai ser somente em datas comemorativas, igual eu falo, eu já tenho esse costume, sabe? Uhum. Eu presentei a Maria Luísa de É. várias formas Você fora. gosta de dar presente? Eu gosto de dar presentes, Aham. sabe? Fora de datas comemorativas, né? Às vezes eu mando para ela algo no trabalho dela, né? Ou às vezes a gente Ah, isso é romântico, né? visita em algum lugar. Mas é porque eu entendo que para um casamento estar equilibrado, sabe, tem coisas que nós precisamos manter, sabe? E eu quero ensinar minha filha desde Verdade. o começo, sabe, que ela tem uma pessoa assim na vida dela, futuramente, né? Tá um pouco distante, né? Mas é a Mas já vai vida. formando É isso. exatamente, sabe? Então eu quero fazer isso para que ela entenda, sabe? Como que as coisas funcionam, o que que é correto, o que que não é, para que ela consiga ter essa percepção, Sim. sabe? Então é algo assim que nós queremos, né, que aconteça, né, e vai acontecer, e eu sei que a médio e longo prazo isso vai fazer um efeito gigante lá na ponta. É. E é verdade, porque a menina, ela, o pai é o primeiro amor da vida dela. Ou seja, é o primeiro homem da vida dela é o Uhum, pai. Assim como o menino, a mãe é a primeira mulher da vida dele. É o modelo, é a referência. E com isso, certeza, a Maria Cecília ela vai crescer com um padrão, uma referência de homem de acordo com você, né? exatamente. E a gente busca isso mesmo, viu? É inconsciente essa busca, mesmo que a gente, por exemplo, se a gente teve um pai que não foi bom, né, que não foi um marido bom, não foi um pai bom, a gente fala assim, ah, eu não quero um homem igual ao meu pai. Mas não tem como. O inconsciente, ele trai a gente. A gente vai buscar alguém que tem algumas características, sim, do nosso pai, porque é o modelo, é a referência. Interessante isso, né? Porque meu pai faleceu, eu era muito novinho, né? Então, cresci sem a presença Quantos dele anos você ali. tinha? Ah, eu tinha 1 ano, eu nem lembro dele, É pra falar a mesmo? verdade. Muito novo. Muito novo. Minha irmã mais velha, ela já lembra, né? Agora eu mesmo, eu não
Não lembro, só vejo assim fotos, né? Eu pareço muito com ele, né? Colocar um do lado do outro assim é idêntico. Ele Idêntico, faleceu de idêntico quê? de acidente de caminhão, né? Ele É era mesmo? caminhoneiro, e aí teve um acidente, ele acabou falecendo. Puxa vida. Mas o que que eu vejo? Isso não me impediu, né, de crescer assim com vazio, né? Eu tive meu avô, depois eu Ah, cresci, sei. né? Eu saí dessa esfera ali dos avós ali, né? Entrei em Uhum, outra esfera muito novo, eu já comecei a trabalhar, então já fui vendo muitas coisas, eu fui aprendendo com cada pessoa, né? uhum, Então fui buscando aquilo que estava faltando em termos de negócio, entendimento, sim, comportamento. Então eu fui olhando essas outras referências, né? Sem contar a referência de Deus também, sim. né? Lendo a Bíblia ali mais tarde, me convertendo, e eu vejo que isso faz muita diferença, né? Porque como meu pai morreu cedo, eu tinha um trauma, né? Meu pai morreu, ele tava acho que com 23 anos, né? Morreu novo. Muito novo. 23 anos, ele casou cedo. Minha mãe teve a gente cedo, né? Eu e minha irmã. Foi mais ou menos aí. Se não foi com 23, foi um pouquinho só a mais, Uhum. né? Nossa, muito Um novo. pouquinho. E eu tinha um trauma. Eu queria apressar as coisas na minha vida porque eu achei que eu ia morrer com 23 anos. É mesmo, Ed? Eu cresci, eu achei que eu não iria chegar aos Aos 23 anos. 23 E anos. por causa de. Não, vivi normal, mas no meu subconsciente tava assim. Sabe, eu Sim, nem tinha planos depois para poder casar, sim. nada disso, porque eu achei que minha vida iria se encerrar ali. É, Então isso acontece eu mesmo. cresci com esse trauma. Depois que eu passei, Passou os 23? aí passei os 23 anos ali, né? E aí foi aí que eu fui começar a minha vida. Eu comecei tarde, entendeu? Eu comecei com 24, 25 anos, justamente por Por causa causa desse trauma. desse trauma, sabe? E o trauma paralisa a gente mesmo, se a gente não trabalhar ele, né? É. E isso que você falou, dessa referência que você teve dos seus avós, é muito importante. Sabe por quê, Ed? Porque assim, como é que acontece, né? A mãe gera a criança nasce, a mãe, ela é o primeiro outro na vida da criança. Ou seja, Uhum. o primeiro olhar que a criança recebe é da mãe, da mãe. A importância, né, da mãe. Mas o pai é aquele que está ali junto da mãe e que vai dar esse suporte e que vai completar, né, esse lugar ali que a criança está recebendo, vai completar. Por quê? Se a mãe não deixa esse pai entrar na vida da criança, a criança ela vai ficar só no universo da mãe. E quem deixa a criança entrar é a mãe, o pai entrar é a mãe mesmo. Uhum. Porque tem aquelas mães que são dominadoras, né? Que o filho é meu, é, Protege ali, né? protege, né? E o pai vai entrar. Como que o pai entra? Por exemplo, trocar uma fralda. Você já está treinando? Ainda não, vou ter que começar a treinar, viu? Vou ter que começar a treinar, algumas coisas eu vou ter que começar a treinar. Ó, mas já tem algumas coisas que eu já tô fazendo. Por exemplo, eu não sabia mexer com cozinha. Então, hoje, Ah, algumas coisas eu comecei a aprender. Então já ótimo! é um passo assim. É, porque vai ter depois mamadeira, É. papinha, né? E hoje, né, a gente vê que os homens, os pais, eles estão entrando muito mais na vida dos filhos do que antigamente. Porque Uhum. antigamente tinha aquela noção assim: a mãe é que cuida das crianças, dos filhos, o pai vai para fora trabalhar e põe o dinheiro e o sustento em casa. Hoje não, hoje os pais eles estão levando criança no médico, na escola, trocando fralda, trocando É. roupa. E isso é muito importante, né, Ed? Então eu vejo que você vai ser esse paizão mesmo, porque e com certeza a Maria Luísa também vai deixar você entrar. Por mais que você troque a fralda errada, põe ela do lado do avesso, Pode não. mas não interessa, você vai aprender, né? E a Maria Luísa vai te ensinar. É Uhum. assim que o pai vai entrando, né? Dando a mamadeira, com aquele falta de jeito de pegar a criança. Mas é importante, sabe, Ed? Porque senão a mãe, né? Porque quando a criança nasce, é o prazer da mãe. A mãe fica ali muito tempo só por conta dessa criança. Uhum. Então, essa criança, ela se torna, a gente costuma falar, o objeto de prazer dessa mãe. E a mãe acha que essa criança é que supre ela, a Entendo. falta dela, porque ela fica 24 horas por conta. E se o pai não entrar e fazer esse corte, né, que a gente fala, né, que é falar, não, o esposo, a mulher, deixa que agora eu cuido, vai cuidar de você, É importante. né? Vai lá. E também outra coisa, ajudar a mãe a voltar para a vida dela, voltar a trabalhar,
se ela trabalha fora ou trabalha em Uhum. casa. Ou seja, voltar para o universo dela também. E o pai é que faz isso, sabe, Ed? Aham. É, porque senão a criança, ela vai crescer ali só nesse universo da mãe e vai ter essa falta desse pai, né? E é muito importante porque tem o pai real, que é o pai de carne e osso, que é Aham. você. E tem o pai que a gente costuma falar, que é o pai imaginário, que todo mundo imagina. Por exemplo, você não teve seu pai com você. É, exatamente. Você chegou a imaginar alguma hora como que era o seu pai? Já várias vezes, né? Já imaginei N coisas, né? Eu ali junto com meu pai, a gente fazendo alguma coisa que eu gosto e assim, sempre passava aquele filme, né? Como seria se ele tivesse aqui? Sempre surge essa pergunta, como seria se Sim, se ele estivesse aqui? Talvez, assim, não sei como que seria minha vida, na verdade. Seria totalmente diferente, talvez, de hoje, né? Talvez eu teria seguido um outro caminho, sim. né? Então, é, eu sempre imagino, sabe? Mas Deus tem propósito em tudo, né, Ed? Com certeza, Tem com propósito em certeza. tudo. Eu não estou falando aqui que Deus matou seu pai, não é isso. Mas Deus, ele transforma as coisas ruins em coisas boas, quando a gente teme a Ele, ama Ele, né, anda com Ele. Então eu creio, claro, Ele fez uma falta muito grande na sua Uhum. vida, né, principalmente quando você era criança. Mas o interessante nisso aí é você teve esse pai imaginário de imaginar como é que meu pai era, como é que era eu sair com ele, né? Tudo isso faz Isso. parte. E a gente tem o poder de imaginar. A Bíblia fala, né, lá em Provérbios, fala assim, porque assim como imagina em sua alma, assim você é. Deus nos deu essa capacidade de fantasiar, de imaginar. E isso faz parte do universo da criança. A criança ela fantasia muito, né? Quando ela Uhum. brinca, né? Quando Verdade. isso faz parte, isso é importante. Então esse pai imaginário existe na mente de todo ser humano. É o pai que eu gostaria de ter. Uhum. Eu tenho um pai real, mas eu gostaria que meu pai fosse assim. Aí eu começo a imaginar, e se meu pai fosse assim? E a criança ela imagina muito o pai, principalmente o pai, o super-herói. É, cons- Aquele que protege, protege. né? Que se uma criança briga com ela na escola, eu vou chamar meu pai, eu vou falar pro meu pai. Sempre é assim, né, É Patrícia? sempre assim. Então, esse pai imaginário, ele é importante, mas é o pai que não existe. É o pai que não Existe só existe. aqui. E Aham. muitas vezes a gente cresce, sabe, preso a esse pai aqui, Uhum. né? Só que esse pai imaginário, ele vai perdendo força à medida que a criança vai crescendo. A hora que chega na fase adulta, né, a gente fala, não, meu pai real é esse. É, aí. É desse jeito, com as suas dificuldades, suas limitações, as suas, né, as suas coisas boas, coisas ruins, e eu vou aceitar esse pai porque é o pai que eu tenho, é o pai que Deus me deu. Isso vem a maturidade, porque quando a gente é adolescente, a gente ainda briga, sabe, com o pai O pai imaginário. imaginário, né? E tem o pai simbólico, que a gente costuma falar, que é o pai que pode ser qualquer outro. Não precisa ser o pai real. Por Uhum. exemplo, na sua vida foi seu avô? Isso, foi meu avô. Porque uma das maiores lembranças, assim, que eu tenho, né? Porque meu avô já faleceu. E sempre quando tinha algo na escola, meu avô que iria. Sempre que quando tinha alguma coisa, meu avô iria, sabe? A gente tinha uma época montou um time de futebol, quem era o técnico? Meu avô era o técnico. Então ele sempre estava ali Aham, acompanhando, sabe? Então eu tenho muitas memórias assim dele assim, muito presente em determinados períodos assim sim. da minha vida, né? Então e isso é bom, sabe? Isso é Porque ótimo. que foram criados ali, né, memórias positivas, né? Sim, Você mencionou em relação que a nossa imaginação, né? Ela nós imaginamos ali muita coisa. É interessante porque se a gente pegar essa xícara aqui, Patrícia, se a gente cortar ela no meio, a nossa mente vai querer completar ela. com certeza. Quando a gente olhar, ver essa xícara aqui partida no meio, você fala, por que essa xícara? Aí a nossa cabeça, ela funciona assim, Sim, né? Você que é da, você que é da área, né? Você entende mais que eu. E aí eu tava pensando nessa questão. Então, a nossa tendência é completar alguma coisa. exatamente. Porque nós somos seres de falta, É. sabe? A gente não nasce, a gente não é completo.
Por isso que as pessoas estão em busca de coisas neste mundo para tampar a falta. Só É que verdade. a gente costuma, né, falar, e é verdade, né, a Bíblia fala sobre isso, Deus nos fez assim porque o que falta em nós é Jesus. Jesus é a única pessoa que nos completa, que nos faz plenos. Então não adianta a gente buscar essa falta em coisas, em pessoas, em sucessos, em fama, né? Não adianta, em dinheiro. Esse buraco, né, essa falta, só é preenchida por Jesus. E aí, Ed, você falou de seu avô, graças a Deus, né, que você teve seu avô como Pois é. referência. Porque esse pai simbólico, ele exerce uma função. É a função paterna. É aquele que vai funcionar como a lei, como o pai que ensina, né? Por isso que eu falei que necessariamente não precisa ser o pai real, o pai biológico, o pai real, Uhum. mas pode ser um avô, um tio, né? Um amigo, o pastor. É alguém que É vai verdade. ali estar no lugar de ensinar você a ser homem, a ser pai, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: o melhor pai não é aquele que forma filho, mas é aquele que forma um pai. Exatamente. Interessante, A gente Patrícia. gera a segunda espécie. Gera a segunda espécie, né? Eu tava recordando aqui, né? Você falando que ensina, né? A gente a ser homem e tudo mais. Então, o meu avô, ele tinha algumas regras muito, assim, rígidas mesmo, sabe? Ele tinha bastante Era uma regras, lei bem era firme. firme e eu vejo hoje que só acrescentou na minha vida, né? É, um exemplo aqui, tá? Eu não tenho nada contra quem faz tatuagem, homem que faz tatuagem, que usa brinco, mas eu cresci com isso, Sim, sabe? Então, o meu avô me ensinou muita coisa relacionada a isso. sim. Teve uma vez, tava todo mundo na rua lá, os meninos mais novos, furando a orelha lá e colocando aqueles brinquinhos. Vai eu lá, furei a orelha e coloquei um brinquinho lá na orelha, um brinco apetitinho. Aham. A hora que eu cheguei em casa, meu avô viu aquilo ali e falou assim, me chamou eu lá, falou comigo e falou assim, ó, homem, não usa isso aí não. É, arrancou o brinco, lá ainda me deu uma chinela, nunca mais, sabe? Então, tem alguns princípios, né, que eu tenho comigo, né, são meus princípios, são coisas que me moldaram, Sim. sabe? E coisas que eu carrego pra mim, que eu vejo, não, isso pra mim é correto, é isso, e pronto, sabe? Uhum. Então, foi nesse ecossistema, assim, que eu fui ali crescendo. E olha que interessante, né? Você falando aí, né? O homem usar brinco e tal. É claro que, né? A gente não vai falar aqui sobre o que ser certo, ser errado. Não, não é pecado usar brinco, né? Isso. Fazer tatuagem. Dependendo da tatuagem, né? Também, Dependendo, né? porque não dá pra fazer qualquer coisa, né? Dependendo da tatuagem, do lugar, né? Tem isso também, porque tudo tem limite, né? Tudo a gente tem que ter sabedoria e discernimento. Isso, com certeza. Mas esses dias eu vi um post, né, na internet falando de um homem que criou maquiagens para homens. Hum, Misericórdia. E aí complicado. a gente vê o lugar que o homem, que a sociedade, que o mundo tem colocado o homem hoje. É verdade. A gente vê como que as crianças, principalmente os meninos, estão crescendo sem essa referência de paternidade, referência de homem, de o que é ser masculino, o que é ser feminino, né? E isso tem gerado um rombo na alma, principalmente dos meninos, porque os meninos estão crescendo homens fracos. Uhum. Homens fracos que eu falo são homens mimimi, sabe? Qualquer coisinha Qualquer já coisa reclama. Não... desmoronam. Né? Não são aqueles homens que sabem dar direção, que estão ali segurando, né? Que estão ali como protetor da família, segurança da família, responsáveis, maduros. Não. E aí, muitas vezes, as mulheres, por sua vez, elas estão tomando esse lugar. Uhum. E, Ed, quando tudo está no seu lugar, tudo funciona bem. Ou seja, quando pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, homem é homem, mulher é mulher, tudo funciona bem. O nosso Deus é um Deus de ordem, É né? verdade. E aí, se o pai ele vem para o lugar do filho, age como filho, aí o filho vai para o lugar do pai. Já deu errado. Pô,
Não tem nem como, né, Patrícia? Não tem como. E aí que vem os adoecimentos psíquicos, sabe? A questão de lugar é muito importante. A gente tem que estar no lugar que Deus tem para nós. Deus fez o homem para ser homem, Uhum. né? Quando Deus fez Adão, o que que ele falou para Adão? Cuide do jardim, vai lá arar a terra, Domine a domine a terra, terra, trabalhe. não é? Então, Dê nome aos dê nome aos animais, animais. Foram essas não é as isso? ordens, né? E aí, quando ele fez a Eva, o que que ele falou para Adão? Né? Que a Eva seria o quê? Carne da carne dele, que seria auxiliadora dele. Auxiliador. Tirou a Eva da costela de Adão para a Eva andar ao lado. Mas Adão, ele que era o responsável pela Eva. E seria responsável também por Caim e Abel. Uhum. Então, o homem, hoje, as crianças, os meninos estão crescendo sem essa referência. Isso é muito terrível. É verdade, Patrícia. Os meninos estão crescendo sem identidade sexual. E isso tudo, né, se a gente for olhar, faz parte de um problema gigantesco, né? Verdade. Pelo mundo está assim hoje, Sim, né? sim. O povo muito se prega sobre liberdade de expressão, Uhum. né? Até certo ponto, beleza, é válido, mas eu vejo que a liberdade de expressão também, ela costuma formar vários tipos de partidos, sabe? Ela costuma formar vários tipos de grupinho. Tem gente que vai defender no máximo, sabe? Mas eu vejo que tem que ter um limite ali, porque senão você forma outros partidos, forma outras coisas que fica incontrolável, É verdade. né? Ó, imagina só, porque o povo acha que o mundo, né, precisa evoluir, sabe? O mundo precisa evoluir. E o povo acha que se tiver alguém lá, se tiver alguém que consegue gerar a luz, eles criam lá uma inteligência artificial, lá, um robô, um mecanismo, que vai gerar a luz de uma criança. Patrícia, pela geração da minha filha, eu vejo que somente Deus pode fazer isso. Com certeza. Não tem como nenhuma tecnologia. Não clonar, tem. você pode até clonar, mas não tem como uma tecnologia desenvolver uma vida. É verdade. É Não tem verdade. como. Só Deus. Você fica, né, pra gente imaginar assim, o Ed, a criança está sendo formada no ventre da mãe. A Bíblia fala no Salmo 139, né, que de um modo assombrosamente maravilhoso Deus nos criou. Né? A Pois gente é. ainda era uma substância ainda informe, ou seja, sem forma. Sem forma. E Deus já estava ali vendo, já estava criando, já estava colocando os planos, né? Tudo, já sabia tudo sobre nós. Né? Isso é maravilhoso. E aí a gente saber que pode acontecer o que for conosco, mas é Deus que está no controle da nossa vida. Não adianta a gente querer controlar. Exatamente. Ninguém tem controle de nada, Ninguém tem controle de nada. não é né? mesmo? A Maria Exatamente. Luísa está gerando a Maria Cecília e é Deus quem está formando a Maria Cecília no ventre dela. Né? Então, é Deus que dá a vida, é Deus que é o dono da vida mesmo. Não adianta vir tecnologia, vir o que for, isso não vai substituir nunca. Não substituir. Interessante que lá em Gênesis, deixa eu ver se eu acho aqui. Gênesis, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Gênesis. Patrícia, isso é muito interessante porque as pessoas acham que pode acabar com a vida e criar um mecanismo onde vai gerar filhos, Sim. vai gerar vida, sabe? O homem, ele tenta de toda forma ser Deus, né? De todas as formas. Que é o que Lúcifer queria, né? É o espírito de Lúcifer, né? Queria ser Deus. Mas não adianta, Deus, ele sabe até onde o homem pode ir. Deus está no controle, ele sabe exatamente até onde nós podemos ir. Né? E é muito interessante, tô tentando achar aqui, só para me ler corretamente. É Gênesis? Gênesis capítulo 1, vamos no capítulo 1 e verso 1, quando Deus está formando, né, o mundo ali. Tem uma passagem interessante ali. Ah, você tá com a Bíblia ali, né? Tô. Nem vi. Gênesis 1, descrito o quê? 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. Isso, até aí, Patrícia.
olha só, a forma era sem, A terra era sem forma. a terra era sem forma e vazia. Então, olha só, quando você mencionou em criação, sem forma, vazio. Então, tudo tem uma ligação. Então, Sim. já mostra que Deus é Deus que gera tudo, é Com Deus que faz tudo. certeza. Com certeza. Sabe? É Deus que está no controle, é Deus que está mostrando, é Deus que está moldando. Então, eu vejo que é muito profundo. Sabe? A Bíblia, ela nos conecta 100%. A todo momento tem uma referência na Bíblia, a todo momento tem uma direção na Bíblia. Sim. E se nós entendêssemos, né, isso, se as pessoas entendessem isso, na verdade, parassem de tratar a Bíblia como se fosse um livro qualquer e usassem a Bíblia como um manual de vida, É verdade. tem palavra para tudo, É Patrícia. A verdade. Bíblia é o único livro que é atemporal. É Você pode ler em todas as épocas, verdade. em Deus todo é o o tempo. mesmo hoje, sempre, né? Exatamente. E a Bíblia é a palavra que permanece, ou seja, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Para sempre. E é importante que eu vejo isso quando eu começo a ver, né? Eu olho para essa formação, aí eu começo a pensar, falando, nossa, a minha filha está sendo gerada, né? Como que você vai crescer osso? Olha, você vê, Patrícia, cresce o osso é gerado. Não, e é maravilhoso, né? Porque o ser humano é a obra-prima de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus. Tudo funciona perfeitamente. Funciona O perfeitamente. corpo humano, ele é maravilhoso, né? Então, como você vai querer brigar com esse Deus maravilhoso, de querer Não, competir com ele, né, Ed? não tem como. Não tem como. A gente sabe que a tecnologia ela veio para nos ajudar, mas a gente tem que ver até onde a gente pode ir. Esse negócio do homem querer ser Deus, Não tem não como. tem como, não Não tem tem como. como, né? E aí a gente também vê essa questão, né, às vezes os pais, eles carregam pode ser uma carga até mesmo, né, pesada de querer ser perfeitos. Com certeza. Você mesmo disse que você é uma pessoa assim bem disciplinada, né? Que você é uma pessoa que planeja. Toda pessoa que planeja, geralmente, são pessoas que se cobram. Eu tenho esse problema. Sim, porque é tudo Isso é planejadinho, eu me né? cobro muito, né? Não sei se. E toda pessoa que se cobra, às vezes ela não se permite errar. Quando erra, nossa, é muito difícil, né? É. Se culpa, aí vem alguns transtornos. Mas a gente precisa ver o seguinte, que planejar é importante, né? Mas a gente tem que saber também se permitir errar. Uhum. Porque se a gente só quer acertar, 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 né? A gente vai querer ser como Deus na nossa É vida. verdade. É claro que a Bíblia fala que a gente está num processo de chegar à perfeição, né? Uhum. A Bíblia fala que nós somos, a vida do cristão é como a luz da aurora, que vai crescendo dia após dia até ser dia perfeito. Uhum. Mas é um processo que a gente processo. está. Às vezes a gente não se permite errar, ou se a gente erra, a gente fica muito mal, né? E o pai, principalmente o pai de primeira viagem, ele se cobra muito mesmo. Uhum. Porque às vezes mesmo ele não vai nem permitir que aquele filho erre, né? Porque aquele filho tem que acertar sempre, tem que tirar 10 sempre na escola, né? É, Não vai lidar nem com o seu erro, nem com o erro do filho. Então, isso é muito importante para a gente saber o seguinte: não, nós não somos seres perfeitos, a gente erra, a gente peca. Por isso nós temos um Deus perfeito. exatamente. E é importante essa questão de se cobrar, porque eu experimentei isso aí na pele, sabe? Algumas coisas que eu tenho mania de fazer, eu gosto de chegar à perfeição, sabe? Então isso aí me atrapalhou durante um tempo, mas depois eu comecei a lidar com aquilo, porque se eu não tivesse errado, eu não teria É aprendido. verdade. Então, eu passei bastante tempo, principalmente na época quando eu estava estudando, depois quando eu comecei a fazer faculdade. Então, eu era uma pessoa assim, perfeccionista muito nesse lado aí Uhum. de estar ali aprendendo, porque isso também tem um pouco a ver com a minha infância, né? Creio Sim, eu, vou tem te tudo explicar a um ver. pouquinho. Quando eu estava na quarta série, cheguei em casa, né? Minha mãe sempre deixava ali café em cima da mesa, eu lembro perfeitamente. Minha mãe fazia lá uma batida de
de abacate, né? E deixava um pão lá com manteiga, porque ela, como ela trabalhava, aí eu Aham. chegava da escola, comia ali o pão, depois saía na rua ali para poder brincar. Aham. E aí, esse dia eu resolvi juntar com um colega meu que deu ideia, vamos arrumar um cavalo ali para nós andar. E aí eu fui, cheguei em casa correndo lá, tomei lá o café e saí para poder Andar encontrar a um cavalo. cavalo pra gente andar. Isso E aí, você só tinha que 10 anos? tinha 10 anos, tava na quarta série. 10 para 11 anos. Quarta série, 10 anos, Patrícia. E Sim. aí eu peguei e fui. Né? E isso aí aconteceu comigo, né? E eu saí andando, a gente atravessou lá um matagal lá, passou no riozinho lá, chegou e encontrou o cavalo. Isso aí, e aí, só que já era o quê? Já era ficando à noite. Sim. Saí de casa, era 4h30, 5 horas mais ou menos. E aí deu 9 horas da noite e eu não tinha chegado em casa ainda. Fiquei andando um tempão, perdi o horário. E aí eu peguei e vim embora. E eu lembro que eu passei ali perto ali da aonde que é o BH hoje, né? Supermercado BH, eu passei ali, eu vim do lado ali da estação, saí, fui embora, né? Porque sempre morei aqui no Jardim Glória. Aí, Patrícia, eu chegando em casa, minha mãe já tava na rua me procurando. Desesperada, já tinha chegado do trabalho, né? Sim. Ela já tava desesperada lá na rua procurando, tava ela, né? E meu tio me procurando. E aí minha mãe chegou e me bateu. Quando eu vi ela, né? Eu saí correndo lá pra abraçar ela. Ela foi e me bateu, Sua entendeu? mãe era brava? Minha mãe é um pouquinho brava, né? Mas assim, é um bravo assim. Sim, porque é Isso limite, tá é certo. limite, né? A vara, né? A Bíblia fala que é importante da disciplina, né? Disciplina. Disciplinar os filhos, né? Isso. Claro, com amor, né? Aham. E aí, pegou, minha mãe me bateu ali, aí eu chorei, fui pra dentro. Aí, a partir desse dia, olha só, eu tinha 10 anos, eu não saí mais de casa. A partir desse dia, Patrícia, eu não saí. E aí, qual que era a minha diversão? Era ficar lendo. Minha mãe comprava umas revistinhas, e eu lembro que Aham. ela me deu uma revista de eletrônica, e eu comecei a ler aquelas coisas de eletrônica e eu comecei a me interessar por computador. Depois, no final, eu fui fazer curso de mecatrônica. Eu nem queria, nem sei porque eu fui fazer, mas depois eu fui vendo que tinha ligação com isso. Aí foi a minha primeira formação, eu fiz um Sim. tecnólogo em mecatrônica. Mas aí eu comecei a voltar pro lado da leitura. Aham. E aí, a partir disso, eu comecei a ler. E eu não parei mais. Ou Não. seja, né, esse castigo Isso. levou você para para um Levou outro lugar, para um né? outro lugar. Sim. Né? E eu vejo assim, foi muito bom, graças a Deus eu tenho esse hábito até hoje, eu leio bastante. E aí eu vejo que uma coisa que me aconteceu, né, levou a outra. Sim. E todo momento eu me pego pensando nisso. Ó, se eu tomar uma atitude aqui em relação à minha filha, com certeza vai acontecer um pós-depois, na mente Uhum. dela, no subconsciente dela. E aí eu fico naquele negócio, né? Tipo um medo, né? O que que eu vou fazer? Só que ainda ela não tá aqui. E aí eu comecei a Uhum. sofrer por quê? Por antecedência. Antecipação. Isso. Antecipei ali e aí eu Aham. comecei a sofrer por causa disso. E aí eu falei, não, calma, não é bem assim que funciona, sabe? E eu creio que isso acontece na vida das mães também, né, Patrícia? Você que é mãe, Sim, deve que acontecer alguma coisa assim também, já que você ficou, já sofreu ali com antecipadamente, né? Porque você certeza. tava carregando o filho, eu fico imaginando, gente, a Sim. criança nem tá aqui, tá na barriga da mãe, eu já tô assim, imagina a mãe, né? Sim, mas isso mostra, né, Ed, a importância do pai e da mãe disciplinar o filho, Uhum, né? Porque a Bíblia fala que quem ama disciplina, né? Deus, ele ama seus filhos, nós, por isso que ele nos disciplina. A disciplina, o limite, é sinal de amor, anda junto. Amor e disciplina anda junto. E muitas vezes a gente vê que os pais, eles preferem deixar, são muito permissivos. Preferem não, né? Não conseguem disciplinar os filhos e deixam os uhum, filhos à deriva, né? Fazendo o que quer, né? Às vezes estão presentes na vida dos filhos só mesmo dando coisas, dando presente, dando dinheiro, enfim. E supra aquela ausência ali, né? Dando exatamente. coisas pra eles, né? Exata. Acha que isso vai compensar a falta da presença deles e também a disciplina. E é muito importante. Toda criança, ela pede disciplina. A criança, ela vai indo, mas se alguém não chegar e falar, opa, até aqui, né? Ela pede isso, sabe? Por isso a importância que a Bíblia fala de sentar, né? De você disciplinar sem raiva,
respirar, deixar passar aquela raiva e disciplinar por amor, sabendo que aquela disciplina vai causar, vai gerar algo bom, né? Naquele filho. Uhum. Vai gerar proteção e segurança. E depois colocar o filho no colo e explicar o porquê que disciplinou. Isso é muito importante. Olha, filho, eu amo você. É separar a criança do ato dela. O que você fez não foi bom, mas eu amo você. Isso é importante. Porque a criança ela não pode achar que o que ela fez é a mesma coisa dela. Ou seja, eu sou sempre errado, porque eu nunca faço nada certo. Não. Né? Você não é sempre errado. O que você fez não foi bom, mas você não é, você é bom, você é amado. Isso é importante, separar o ato da Uhum. pessoa, né? E aí eu lembrei aqui disso, né? Daquela passagem aqui que fala do rei Ezequias, Uhum. que a Bíblia fala, né? A história do rei Ezequias é muito interessante. Ezequias era um rei e era pai. E foi um rei bom. A Bíblia fala que ele foi um rei que fez tudo certo aos olhos de Deus, como rei. Hum. Ele foi um rei muito bom. Mas ele falhou como pai. Tanto que Isaías, o profeta, foi lá e deu uma mensagem para ele, né? Uma mensagem de Deus. Falou para ele: põe a tua casa em ordem, porque eu vou te dar uma enfermidade e essa enfermidade vai ser para a morte. É. E Ezequias, ele foi pediu perdão para Deus, clamou a Deus, né? E Deus deu para ele mais um tanto lá de vida. Deus não matou ele, deu mais tantos Acrescentou anos mais de uns anos de vida. vida. Isso, para ele também se restaurar e se reconstruir como pai. E qual que foi a falha de Ezequias, né? Ezequias, ele abriu as portas do palácio para o inimigo. Ele mostrou o palácio inteiro para o Sim. seu inimigo, que era o outro rei lá, né, da Assíria, eu acho. E E aí ele foi o quê? Esses inimigos roubaram muitas coisas dele lá do palácio. E aí a gente vê a questão da falta de limite. Porque abrir a porta para qualquer pessoa entrar na sua casa, o pai, ele é aquele que protege. O pai é aquele que fala: não, você não vai namorar com esse porque esse não é uma pessoa boa. Você não vai Exatamente. andar com esses amigos porque eles estão indo para lugares que não são bons. Né? Ou seja, guardar a sua casa, guardar a sua família. E o limite, a porta, né? Hoje você vê as casas, elas estão com muros altíssimos, né? Antigamente nem muro tinha, Nem muro praticamente. tinha. Mas hoje, olha só, né? Como que tudo tem um porquê. Nada é por acaso mesmo. As casas hoje são enormes, com os muros enormes, mas com as portas enormes também. As portas são grandes, é verdade. Não é? Acompanha a estrutura da. Então, mas é porque as portas são grandes, porque hoje as pessoas estão entrando. Não está tendo aquele limite de saber quem vai entrar na sua casa e quem não vai. Da mesma forma, as pessoas estão saindo muito fácil, os filhos estão saindo muito fáceis de casa, mas sem formação e sem direção. Sabe? Isso é complicado. É complicado. Demais. E aí a gente lembra do filho pródigo, né? Que saiu ali daquele jeito que ele saiu, mas depois voltou. Teve que voltar. Teve que voltar. Então, não tem nem assim, como. graças a Deus, né? Que nós temos com um certeza. Deus que podemos ir, mas podemos voltar, né? Que ele está sempre de braços abertos nos esperando, né? E aí, Ed, essa questão do limite, né? Você como pai, vai ser muito importante na vida da Maria Cecília. Porque todo filho, toda criança precisa, sim, desse limite, porque o limite dá segurança. Meu pai e a minha mãe se importam comigo, se interessam comigo, por mim. Né? Não, deixa o meu filho sair com os amigos e não tem problema, não precisa nem dar satisfação onde que estão. Não, precisa dar sim. Os pais precisam saber com quem os filhos estão andando, onde que estão indo. É verdade. E os filhos têm que falar, sabe? E isso é importante. Eu lembro que teve um amigo de um filho meu
que ia lá para casa e ficava lá meia-noite, 1 hora, e eu preocupadíssima com ele ali. Eu arrumava blusa para ele: olha, você quer dormir aqui? Não, não, eu vou embora. E embora para casa a pé. Ele Uma era hora do... adolescente. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, ele ia sozinho a pé. O pai, ninguém dava um telefonema na minha casa É para saber se ele estava lá. Aí um complicado, dia, viu? e eu e o Wagner, a gente sempre procurando o Matheus, né? Mandando Sim. mensagem, né? Nessa época ele não tinha celular, não. Mas a gente sempre estava indo atrás, né? Onde você tá, e vendo com quem estava saindo. E esse colega dele um dia falou para o Matheus. Falou: Matheus, eu queria ter pai e mãe igual você tem, Hum, nossa. É, né? Que cuida de você. Então, a importância da gente saber, da gente cuidar das nossas flechas, é né? importantíssimo isso. É, e a Maria Cecília, ela vai crescer diante da palavra, né? A Bíblia fala que a gente deve inculcar a palavra na Uhum, mente dos nossos filhos. Mas os filhos é têm que ver verdade. nós também lendo a palavra. Eles aprendem pelo exemplo. É verdade. E assim, Patrícia, eu vejo que é muito importante essa questão, né, da proteção, de manter o limite, justamente para a gente conseguir ter esse controle, né, e direcionar ali os filhos para os caminhos corretos. Eu fico conversando com a Maria Luísa, que tem características, qualidades, assim, fenomenais que eu quero que a Maria Cecília tenha, que a Maria Luísa tem, sabe? A Maria Luísa, ela E que consegue. você também Isso, é tem. que eu também tenho. Que a Maria Ela. Cecília é você e ela, né? É a Maria Isso. Luísa e você, né? É uma junção de vocês dois. A junção Tem dos a parte dois. dela, né? Que é o individual, que é a personalidade dela. Mas Isso. geneticamente é você e a Maria Luísa, né? Exatamente. Porque a Maria Luísa, ela tem uma facilidade enorme de conseguir separar problema da pessoa. Sabe? Uhum. Ela consegue fazer isso muito, muito bem. Sim, E eu venho aprendendo assim, cada vez mais com ela. Eu vou aprendendo. Eu falei assim, nossa, isso é uma habilidade assim, fantástica que ela tem que eu preciso aprender cada vez mais. Sabe? Já melhorei muito, estou melhorando cada vez mais, sabe? Cada dia mais. Mas é uma coisa assim que quando nós começamos a fazer isso, igualzinho você falou sobre separação, né? Aquela hora a gente conseguir, né? Ter esse discernimento, conseguir separar isso, sim, eu vejo que é uma coisa que o problema, ele existe. sim. Só que eu não posso julgar essa pessoa por esse problema, sabe? Exatamente. Então, é coisas que eu venho, assim, aprendendo cada vez mais, justamente por causa dessas qualidades, né? Sim. Porque ela trabalha com RH, então ela tem uma facilidade Ah, sim. enorme para poder fazer isso. E eu Sim. aprendo isso. Não falo com ela, ela vai ficar sabendo porque eu tô falando aqui. Mas geralmente eu não falo, porque eu sou uma pessoa muito observadora, sabe? Aham. E observo todo o contexto, eu E sou muito isso analítico. a Maria Cecília pode puxar, né? Ela ser também uma pessoa Exatamente. observadora, né? Isso, Que é sabe? uma qualidade. É uma qualidade. Sim, E eu vejo o tanto que é bom. Persistência, né? Eu sou muito persistente, eu consigo arrumar sim. soluções para coisas rápidas também. Ótimo. Então, eu não fico, por exemplo, travado porque isso aqui não tá funcionando. Eu Uhum. tento arrumar uma forma para aquilo ali Sim. funcionar. Você não Sabe? desiste, né, Isso, eu não Ed? desisto. Isso é muito bom. Então, eu sempre tive isso e eu É quero claro assim que que. tem as suas, né? Tem momentos que a Isso. gente tem que desistir de algumas coisas, né? Que a gente Não, não vira teimosia. teimosia e aí vira pecado. Pecado leva ao Exatamente. erro, né? Exatamente, né? Mas quando aquilo é bom, principalmente nas coisas de Deus, né? Deus, ele quer que a gente seja perseverante, É né? verdade. E olha, você estava falando de separar, né? Imagina se Deus não separasse a gente do pecado. Pois é. Como que seria isso, Patrícia? Como que Pois iria é, fazer, porque né? quando Jesus olha para nós, ele olha para nós, mas ele olha e vê a gente como o quê? Filhos de Deus, como obra-prima de Deus, né? E o pecado tá ali, é como se fosse uma roupa suja na gente, mas por trás tem uma obra-prima, que somos nós. Então a gente tem que separar o erro da pessoa, para a É gente não verdade. julgar a É. pessoa. E é uma coisa assim que eu venho aprendendo a cada dia. Eu quero passar isso também, né, pra Maria Cecília, né? Daqui a alguns meses ela já chega. É, o que pode, sim, o bom, sabe, Ed, é você e a Maria Luísa serem vocês. Uhum. Não quererem ser
o que vocês não são, Uhum. mas serem os pais que vocês vão ser. E deixar Deus trabalhar, Deus ensinar, né? O Espírito Santo, que é o nosso professor, ele ensinar a ser, porque ninguém nasce sabendo, ninguém nasce sendo pai, sendo mãe. A gente vai aprendendo, como eu disse, com a própria criança, mas a gente tem que pedir para Deus, Deus me ensina a ser um pai como o Senhor. Porque nós temos uma referência de pai que é Deus. Exatamente. Temos uma referência de mãe, que é o Espírito Santo, que é a família perfeita, né, de Deus, né? Que é Deus como pai, o Espírito Santo mãe, e Jesus como Jesus como filho. filho. É a família referência, Referência. É. né? Então, é você falar, Espírito Santo me ajuda, né? Eu falo muito, Espírito Santo me ajuda a ser mãe como o Senhor é, como o Senhor cuida, como o Senhor auxilia, como esposa, como o Senhor me consola, porque a mãe é que cuida, consola, né? A mãe ensina Isso. também, mas o pai, ele é esse que dá a direção, que lança a flecha, que forma, né? Então, assim, eu creio, sabe, que vocês não vão ser pais perfeitos porque não existem, mas Uhum. sejam pais, pai e mãe, do jeito que vocês dão conta de ser, porque os Uhum. filhos também têm que crescer vendo que, não, meus pais erraram, mas tá, todo pai erra, toda mãe erra, né? É verdade. Não é ficar cobrando, porque senão vai entrar no pai No imaginário. pai imaginário, fica O pai cobrando. perfeito, o ideal, né? E aí não vai lidar com frustração, não vai lidar com decepções. E a gente tem que criar filhos para. A gente cria filho, né? Para viver esse mundo aqui, porque é aqui que a gente vive. Correto. A gente cria filho para Deus, mas a gente tem que ensiná-los a viver aqui. É verdade. Por isso que tem que ensinar dentro da palavra, É né? verdade. Para saber lidar nesse mundo tão terrível que é. Mas se a gente Uhum. andar no caminho de Deus, se os filhos nossos andarem junto conosco no caminho de Deus, nós vamos vencer esse mundo, assim como Jesus Amém. falou, né? E é verdade, Não Patrícia. é? E eu vejo assim que esse é o caminho, né, mesmo, né, igual você falou, né, e é interessante essa função do Espírito Santo, né, porque quem que intercede na igreja? Geralmente é as mulheres. Quem que tá em Sim, oração? é É as mulheres. verdade. Quem que tá, então, que conversa, tá ali É, consolando, isso. é muito interessante, O Espírito Santo, ele age como o que intercede, né? intercede. E com gemidos inexprimíveis, né? A Bíblia fala, né? E é interessante também. Tem um filme, sabe, Ed, muito legal, não sei se você já assistiu, que chama Os Corajosos. Não, ainda não assisti, vou pôr na minha lista para assistir. Põe, fala sobre paz. É um filme cristão. Uhum. Acho que chama Corajosos só. Acho que não tem o os, não. Acho que é só Corajosos. Que fala sobre relação de pai com filho. E tem uma cena lá maravilhosa. Você que vai ter a Maria Cecília, né? Depois vão ter outros, né, Ed? Com certeza. Como diz a Bíblia, né? Feliz o homem que tem muitas flechas na sua aljava. É verdade. A aljava, até que está aqui no Salmo 127, vou até ler ele, posso? Pode ler. É um salmo maravilhoso que fala sobre isso que a gente está conversando aqui, né? Deixa eu achar ele aqui. Salmo 127, aqui, ó. Que fala assim, ó. Versículo 4. Não, 3. Quanto a seus filhos, eles são heranças do Senhor, o fruto do ventre é um presente de Deus. Como flecha na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Olha só. Será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Ou seja, Deus está falando, tenha muitos filhos, seja fecundo, multiplicai-vos, né? É verdade. Hoje as pessoas não estão querendo ter muito filho, não, né? É É difícil realmente difícil. criar filho nesse mundo. Mas é importante você ter, né? É bastante filho que eu falo, né? 2, tá bom, Tá né, bom. Ed? É, dois tá bom. 2 tá Dois bom. tá bom. Eu tenho um só, tá bom. Tá bom. Mas ter 2, né? Enfim, mas é importante você querer ter esses filhos e também criá-los, né, ali junto com vocês, na palavra de Deus, né? E estar ensinando os seus filhos. Aí eu estava falando da cena, né? Deixa eu voltar aqui do filme.
Tem uma cena que a menina, ela é uma adolescente, ela fez 15 anos. Uhum. E geralmente 15 anos é a idade onde a gente costuma dizer que é um divisor de águas. 15 anos é uma idade que separa, como 13 anos, né? A idade do menino começar a se tornar homem. Uhum. Mas só que a mulher, ela amadurece primeiro do que o homem. Então a gente costuma falar que o menino se torna homem de 12, 13 anos, né? Mas isso lá na época de Jesus, né? Uhum. Na cultura judaica, né? Porque aqui a menina ela amadurece mais rápido do que o homem. Por quê? Ela precisa desse amadurecimento até no corpo, porque ela vai gerar, ela precisa estar, o corpo dela precisa estar em formação para que ela possa gerar filhos. Uhum. Então acontece uma transformação mais rápida no corpo dela, biológico, né, no físico, até mesmo na mente, antes do menino, sabe? Mas essa cena é maravilhosa, porque o pai convida a filha para jantar com ela. Só os dois. E lá ele dá um anel para ela. Um anel de 15 anos, dá um anel para ela. E fala com ela que a partir daquele momento ela estava se tornando uma mulher. E que aquele anel simbolizava que ele a via como uma princesa. Que quando ela olhasse para aquele anel, ela ia lembrar que como o pai dela a via. Para que ela pudesse procurar um marido como o pai a via, como uma princesa. Uhum. Que iria tratá-la como uma princesa. Olha que lindo, Não, é lindo demais. não é? É demais a conta. E ela tinha muita dificuldade para lidar com esse pai. Porque esse pai, ele era rígido. Uhum. Mas durante o filme vai tendo muitas transformações e Deus começa a falar com esse pai, ele muda o jeito dela com ele. Aí ele chama ela para esse jantar, a mesa. Então a gente vê a importância da mesa ali, né? A gente costuma falar que a mesa é o lugar onde os corações se encontram. Uhum. Porque tá todo mundo, olha, no mesmo nível. No mesmo nível. Eu e você estamos aqui, ó, olho no olho, olha. É verdade. Não é? Então, verdade. quando fala aqui que os filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa, a importância da mesa, de almoçar junto, né? De fazer as refeições juntos. Uhum. Então, que vocês possam criar esse hábito de estar junto à mesa, de sentar e conversar. Como foi seu dia, filho? Né? De orar. Importante. Não é, Ed? Muito importante. Você também é marceneiro, né, Ed? Eu sou marceneiro. Você lida com madeira, você já sim. fez muitas mesas. Com certeza. Muitas mesas. Você já deve ter feito muitas coisas para sua casa, né? Também. Você que vai fazer o berço? Também. Ah, é mesmo? Os móveis a gente já tô nesse processo, né? A gente já tá mudando algumas coisas, ajustando sim. algumas coisas, A né? casa já tá tomando forma. Já tá tomando forma, porque é o que há, né? E é prazeroso quando a gente faz isso, né? Sim. Porque um dia eu vou ter o prazer de falar pro Marcelo, ó, isso aqui foi seu pai que fez, sabe? Então, eu penso em cada detalhe em partes de memória, que eu tô construindo ali memória, Nossa, sabe? como isso é importante. É importante demais isso. Como isso é importante, Ed, criar memória nos filhos. E saber que, nossa, esse berço aqui foi meu pai que fez para mim. Ou seja, essa espera, né? Esse prazer, a criança saber que ela é desejada. Meu pai fez o berço onde eu vou dormir. Né? Isso é muito importante, Ed. Importante demais. Né? Mesmo que você não saiba fazer berço, mas alguma coisa que você está ali fazendo, esperando o seu filho, e quando ele vier, você fala, olha, eu fiz isso para você. Nossa, que lindo! É lindo demais, né, Patrícia? Oh! Mas, assim, eu vejo, assim, cada detalhe, sabe? Eu tô aqui imaginando aqui cada detalhe, cada momento. E, assim, foi muito, assim, é gratificante, sabe? Esse podcast aqui, até o pessoal que tem em casa, né, assistindo. Nós estamos caminhando para finalmente já. Sim. Né? Mas, assim, Patrícia vai voltar aqui mais vezes. Nós vamos trazer mais assuntos também. Amém. Né? Deixa aí os comentários pra gente, né? Qual que é a sua opinião, qual que é a sua dúvida, que nós vamos transformar isso tudo também aqui em conteúdo para vocês. E mais uma vez, obrigado, viu, Patrícia? Eu queria só, Ed, rapidinho aqui, se você me deixar. Pode sim. É o seguinte, né? Dizer que não existem mesmo pais perfeitos, graças a Deus, porque senão a gente seria muito autossuficiente. Com certeza. A gente precisa de Deus porque Ele é perfeito.
E nós temos um modelo, como nós já falamos, né? O Espírito Santo que age como mãe, Jesus que é como filho. Então nós temos onde a gente olhar e ser igual e Uhum. desejar ser igual. E a Bíblia nos ensina isso. É Então, verdade. que a gente possa realmente crescer e ensinar os nossos filhos a andar no caminho através da palavra na infância. É verdade. Aproveitar a infância, né? Porque Muito depois é importante. muito mais difícil. E Uhum. queria também estar sugerindo leitura de 2 livros, né? Eu gosto muito de ler Uhum. e ler livros bons. A gente tem que saber Ó, boas escolher. indicações, hein, pessoal? É, um é esse aqui, ó, Paternidade Bem Resolvida, Paternidade bem do resolvida. Fábio Coelho. Aham. Fábio Ri... Mentira, Fabiano Ribeiro. Fábio Fabiano Coelho é Ribeiro. outro. Paternidade bem Fabiano resolvida, hein, Ribeiro. pessoal? Paternidade Bem Resolvida. Aqui vai falar sobre a relação, sobre o filho pródigo. Lucas 15. Vai falar Interessante. sobre aquele pai, né? Aham. E é maravilhoso. Então, para quem tem algum trauma com seu pai, para quem não consegue ser um pai bem resolvido, quando a gente fala bem resolvido, é na mente mesmo, na Uhum. alma. Esse livro eu indico. Ele é maravilhoso. E o outro é esse daqui, do Luciano e da Kelly Subirá, Uhum. que é Como Flechas, Como flechas. que vai falar o Salmo 127, Ó, e eu já né? vou comprar para ler, você ter certeza Isso que nós vamos mesmo, estar. Ed. Muito bom. Que aqui vai falar como que é a formação dos filhos, qual que é o papel do pai, da mãe na formação dos filhos. É maravilhoso esses 2 livros. Eu indico para quem já é pai e mãe e para quem vai, né, se Se tornar, tornar assim como o pai e Ed mãe. está se tornando. Bom, Ed, eu te Mas agradeço também, né, por essa conversa que nós tivemos. Aprendi muito também com você, a te conhecer, né? estamos na construção, né? Estamos na É, construção. e eu desejo que você seja o pai que Deus quer que você seja, Amém. Em nome né? de Jesus. É Eu que isso. agradeço, Patrícia. Tive uma aula aqui, então sempre com a Patrícia é uma aula, é um aprendizado. E pode ser que eu vou carregar isso pro resto da vida, todas essas Amém. palavras, todos esses conselhos, né? E Amém. nós vemos aí nos próximos podcasts, igualzinho eu falei, Patrícia vai voltar aqui, nós vamos voltar Amém. mais vezes. E até mais então, pessoal. Obrigado, viu, Patrícia? Tchau, Tchau, gente. tchau. Deus abençoe.